Graça e paz a todos e todas. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Salmo 37, que mostra que nós podemos crer na providência de Deus. Deus é um Deus que providencia aquilo que precisamos. O salmista Davi, neste salmo, ele pensou, acredito, naquilo que todos pensam. Ele faz algumas perguntas, não? Ele poderia fazer algumas perguntas, que seriam nossas perguntas como: por que o ímpio prospera? Será que Deus não vê isso ou aquilo? Será que Deus não vê muita gente totalmente errada prosperando na vida, enquanto muitos fazendo as coisas certas, vivendo muitas dificuldades? Por quê? Mas voltando para Davi, ele silencia seu próprio pensamento e espera. Com toda a paciência, ele espera a resposta de Deus. E aconselha outros, todos nós, a fazermos o mesmo. Vamos ler o Salmo. A primeira parte do Salmo 37 são conselhos para sábios. Só sábios vão atender esses conselhos. Versos 1 até o 11. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Texto maravilhoso, não é? Tantas vezes questionamos a nossa situação de dificuldades, principalmente quando obedecemos e servimos ao Senhor, em contraste com tantos outros que, oficialmente ou não, e até alguns que são inimigos do Senhor e que são prósperos em tudo que fazem. Claro, uma indignação cresce dentro de nós. É aí que os conselhos desse salmo devem ser apreciados. Queridos, queridas,
precisamos ser maduros e não questionarmos o progresso de quem não serve a Deus ou de quem serve relaxadamente, nem tampouco invejarmos seu progresso. No lugar disso, devemos confiar em Deus, agradá-lo, entregarmos-nos a Ele, descansarmos nele e esperarmos o seu agir em nós. Se fizermos isso, curaremos em nós mesmos a indignação e a inveja. Precisamos confiar nas promessas de Deus contidas nesse salmo. Deixemos que Deus julgue os ímpios e as suas impiedades. A segunda parte do salmo mostra que a impiedade dos fiéis, dos ímpios, se voltarão contra eles. Versos 12 até o 20. O texto afirma: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubar o pobre e necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Interessante, né? Essa parte do Salmo afirma que os ímpios estão com os dias contados e o seu dia de ruína se aproxima. As muitas calamidades estão cuidadosamente selecionadas e catalogadas por Deus. Aqueles que confiam no Senhor devem correr nesse pouco tempo, levando a mensagem do Senhor para eles, para esses ímpios, para que seja possível conquistar alguns deles para o Senhor. Claro, não devemos esperar de mãos atadas a miséria dos ímpios, mas tentarmos salvar alguns deles dessa miséria projetada. O juízo sobre eles será severo. Não devemos achar isso bom. Não podemos nos vingar, nem queremos vingança. Jesus quer que corramos para tentar salvá-los, pois ele veio para isso, para dar vida aos que estão mortos em pecados e delitos. Nós próprios estávamos mortos em pecados e delitos, e ele nos levantou da morte, nos dando a vida pela fé. Se julgarmos que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, devemos ser misericordiosos com os que ainda não possuem a esperança que temos. Os que foram alcançados por Cristo se constituem a igreja do Senhor e têm a responsabilidade de buscar todos os que não foram alcançados, os que estão perdidos. A terceira parte do Salmo mostra que os justos ou justificados serão recompensados. Vamos ler 21 até o 31. O ímpio toma emprestado e não paga,
Mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Há tanta gente que pede emprestado e não devolve, não é verdade? Tanta gente que compra fiado e não paga. Tantos que recebem um emprego e traem aquele que o empregou. E por aí vai. A razão manda que essas pessoas sejam colocadas na lista negra dos prejudicados, não é? Quem foi prejudicado normalmente coloca esse tipo de gente na sua lista. Queridos, queridas, como cristãos, não podemos fazer isso. Devemos nos lembrar de que o reino de Deus é um reino invertido. Não é? O que para o mundo é para cima, para o reino de Deus é para baixo. O que para o mundo é para baixo, para o reino de Deus é para cima. E isso, a razão não tem condições de explicar. É pela fé que nós entendemos isso. Então, sejamos justos com a justiça do reino, não a justiça daqui da terra, que paga com a mesma moeda o mal que recebe. Mas temos que ser diferentes e devemos nos compadecer dessas pessoas que erram. O perdão deve prevalecer em relação ao desejo da vingança. Ser bom para quem é bom para conosco é fácil. Devemos prestar bondade a quem não merece bondade, pois é isso o que um cristão verdadeiro faz. Essa pode ser uma bondade transformadora, e aquela pessoa errada pode ser transformada, porque você não agiu com a mesma moeda que ela agiu com você. O texto mostra que ajudar os necessitados deve fazer parte da nossa experiência terrena. Não existe coisa melhor do que dar. Aliás, é melhor dar do que emprestar, para não ter aborrecimentos. A despeito da filosofia do mundo, o dar não empobrece. Ao contrário, como falou nosso Senhor, dai e ser-vos-á dado. Tudo que é justo faz para ajudar os outros é recompensado por Deus. O justo nunca ficará desamparado. Meu irmão, minha irmã, ajuda os outros.
até aqueles que te deram ou te dão prejuízos, Deus te recompensará. Em relação à nossa convivência social, sejamos sábios em todos os sentidos, inclusive no falar. Nós não devemos ser juízes de ninguém. Deixemos que Deus julgue as pessoas e todas as coisas. Faça o bem, pois isso será relevante para a tua recompensa eterna. A quarta parte do Salmo, esse é um salmo longo, mostra os contrastes de retribuição. Vamos ler do verso 32 até 40, que diz: o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele. Quero finalizar minhas palavras falando desses últimos versos, dizendo que os versos dizem que Deus fala aqui dos contrastes da retribuição de Deus. Ou seja, a recompensa dos ímpios é a destruição, e dos justos, a salvação e a paz. Então, meu querido e minha querida, espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Que Deus abençoe a todos e todas. Amém.